eu queria que você explicasse para a gente como é que ocorreu o alinhamento entre a igreja evangélica e o governo atual, pastora. Bom, a gente também tem que pensar que evangélicos, né? É bom a gente não colocar todo mundo no mesmo pacote. Esses evangélicos que estão apoiando o atual governo desde o seu início estão alinhados com a questão de poder, dinheiro e benefício próprio, né? Eu costumo dizer que de evangélicos eles não têm nada, porque se eles conhecessem o evangelho de verdade, jamais se alinhariam ao governo e ao Bolsonaro, que de nada tem de cristão, né? Então, esse alinhamento já é da turma da bancada evangélica, que lá está já desde outros governos, na busca de benesses para suas igrejas, né? Para suas instituições de caridade e outras e coisas para benefício próprio. Nada a ver, eles não trabalham para o povo, eles estão pouco se lixando com o povo, é tudo uma questão de coisas para si, né? Então, quem é evangélico mesmo, que segue Jesus Cristo, que lê a Bíblia e que e que confessa, né, que segue a religião cristã, jamais poderia se aliar com o bolsonarismo, né? Impossível, não combina, né? O que Jesus pregava, o que está na Bíblia não faz parte de tudo isso que está aí. Seria uma contradição, pastora, na sua opinião aí, você pregar o evangélico, se dizer evangélico, mas ao mesmo tempo ali ser bolsonarista? Tem uma linha aí que separa? Como que você traz essa questão para a gente? Totalmente contraditório. Quem é cristão não faz arminha com a mão, não pede a morte de outro. Quem é cristão jamais diria não para as vacinas, né? Uma coisa que Deus deu para a gente foi inteligência, sabedoria. Então, a gente tem que ser a favor da ciência, né? Porque se a pessoa diz que é contra a ciência, ela não pode tomar nem Novalgina, nem de pirona para dor. Ela tem que viver sem remédio nenhum, né? Sem nada. Então, é totalmente contraditório você fazer arminha, desejar a morte das pessoas, dizer que vai acabar com os indígenas. É bom a gente lembrar as falas do Bolsonaro antes da eleição, né? Em nenhum momento ele escondeu quem ele era, o que ele estava querendo, né? Então, era acabar com os indígenas, dizer que os quilombolas pesavam arrobas, né? E todas aquelas bobagens que ele sempre disse, né? Então, essa identificação já é uma coisa que não pode ser cristã. Não entendo jamais como cristã. Agora, pastor, o próprio presidente Bolsonaro faz diversas declarações públicas dizendo que ele é uma pessoa cristã. Como é que você faz essa leitura do presidente? Bom, o mito do diabo dizia que ele fazia parte da corte dos anjos, né? Então, daí dá para você tirar uma ideia, né? Lógico que ele usa isso sendo um país cristão, um país religioso, obviamente que ele vai usar esse bordão, né? Mas algumas pessoas já estão se tocando de que de cristão não tem nada, né? Que usou toda essa fala para poder conquistar as pessoas mais simples, sem visão política, né? Que entendem somente que a pessoa fala que é cristã, que é religiosa e que é uma boa pessoa, né? Então, a gente sempre gosta de lembrar que Hitler ia à igreja, ele frequentava a igreja, né? Muitas pessoas que se dizem cristãs, vão à igreja, normalmente. Não é porque você é cristão que você é santo, né? Que você é uma santidade em pessoa. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que se declararam cristãs a vida toda e que nunca foram, né? É que essa turma criou um Deus, um Jesus para eles, para poder
Apaziguar, não digo, mas assim, para poder justificar as coisas que eles fazem. Então, eles se sentem representantes de Deus, né? Esses pastores, essa bancada. E a partir dessa representatividade, eles acreditam piamente de que eles estão fazendo o que é a vontade de Deus. Não é o Deus que está na Bíblia, não é o Jesus Cristo que está no Novo Testamento. Isso a gente precisa ter certeza. Ouvi-la aqui, pastora, sobre a bancada evangélica no Congresso, é uma bancada evangélica forte, numerosa, o grupo parlamentar ligado aí às grandes igrejas pentecostais mantém posições conservadoras no legislativo. Como é que você avalia a atuação, perdão, da bancada evangélica hoje no parlamento brasileiro? Nós temos, existe o Talibã, né? E existe aí a bancada que está querendo ser um novo Talibã aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer que a minha fé tem que ser como lei para todas as pessoas, né? Então, o que eu não acredito, o que eu não gosto, eu não faço. Eu não posso exigir que isso seja feito pelas demais pessoas, até por quem não tem religião. Então, o que a gente tem que lutar é pelo Estado laico. Meu sonho era que o Brasil fosse, por exemplo, como na França, que não tem crucifixo, que não existe isso de religião está dizendo o que você faz, o que você não faz. Veja os grandes problemas que a França enfrenta, por exemplo, com a questão dos os radicais, né, lá das outras religiões, e que acham que todo mundo tem que seguir e ser daquela forma. Não. A gente vive num país pluralista, de várias religiões, vários credos, e até quem não acredita, quem não tem religião. Então, a gente não pode forçar as pessoas a aceitarem o cristianismo como norma de vida, né? Então, como eu disse, essas pessoas usam a religião para justificar as suas más ações, né? Ou naquilo que eles acreditam. Faz interpretação fundamentalista da Bíblia, não sem nenhum fundamento teológico, teórico, que justifique aquelas coisas que eles fazem. É um exemplo que a gente está vendo sobre a questão das mulheres, né? Esse retrocesso que a gente tem vivido, tudo isso tem sido tem a colaboração dessas pessoas que não estudaram teologia, nunca pisaram numa faculdade mesmo de teologia e fazem uma leitura fundamentalista das coisas, né? E acreditam naquilo e acham sem entender o contexto da época e etc, né? Agora, Eliade, já se sabe que o neoliberalismo, hoje em curso no nosso país, ele é incapaz de produzir riqueza e justiça. Ele só serve aí para acumular riqueza na mão de poucos, né? Segundo informações registradas no CAD único, o Cadastro Único do Governo, cerca de 15 milhões de famílias estão passando fome hoje no nosso país, no Brasil. A Bíblia diz que Deus é partilha, né? É multiplicação. Foi concedido recentemente um auxílio emergencial com valores aí muito baixos das necessidades básicas, né, para uma família brasileira. Como é que você vê o avanço da fome hoje no nosso país? O que o governo poderia ter feito para que isso não voltasse a acontecer aqui, pastora? Pois é, então, a bancada tinha que lutar por isso, né? A bancada tinha que ir lá e ler a parábola de Jesus quando fala do rico que quer seguir a Jesus, né? O que Jesus dizia? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue, né? Pelo contrário, eu quero tudo que você tem, mais um pouco e dane-se você, né? É mais ou menos isso o que essa turma está fazendo. Eu chorei muito antes da eleição, quando eu vi que o negócio estava quase perdido, tinha uma certa esperança, porque a gente sabia que a coisa seria ruim, mas não, a gente imaginava que iria demorar um tempo para ser tão ruim, né? Não imaginava que em espaço de 2 anos a gente chegaria onde chegamos, né? Então, desde o começo, o auxílio emergencial demorou para sair. Quando saiu, pouca gente teve acesso, muita gente não conseguiu receber o auxílio.
E auxílio de 125 e 300 reais é uma piada de mau gosto. Para mim é um escárnio. É dizer assim, olha, seu idiota, eu vou te dar essa migalhinha aí, contente-se, né? Mas o que eles não entendem é quando o povo está com fome. O que é você? Quando a pessoa está com fome, quando a pessoa não tem mais a dignidade, ela não reflete muito sobre o que ela faz, né? Então a gente está vendo o aumento da violência, pai e mãe de família que tem os seus filhos em casa sem comer. Você acha que ele vai ficar imaginando como ele vai trabalhar para conseguir? Imagina, né? O aumento das pessoas furtando as coisas, né? De tudo que vem a partir da fome, né? Então a gente está vendo aí uma situação que a tendência é só piorar, né? Então, e isso foi muito bem planejado por essa turma, foi muito bem planejado, né? Infelizmente. Pastora, você mencionou aqui no começo da nossa conversa a questão da vacina, e eu trago aqui uma pesquisa da Datafolha, feita no último mês de março, para a gente repercutir, que revelou que 46% dos evangélicos do Brasil não temem serem infectados aí pelo coronavírus. Em geral, essa pesquisa traz que os evangélicos formam uma parcela religiosa da população mais descrente nas vacinas e também nas medidas de distanciamento social. Inclusive, há líderes religiosos, evangélicos aqui, dizendo que a vacina faz mal porque ela pode alterar a nossa natureza, a natureza do corpo humano. Como é que você vê essa descrença por parte de evangélicos, né, na ciência, no que traz a vacina como resultado? Eu quero te ouvir, pastora. Ignorância, não tem outra palavra. Como eu te disse, são pastores que jamais passaram uma faculdade de teologia, jamais estudaram, né? Eu, para ser pastora, tive que estudar 4 anos, né? Faculdade, fiz vestibular, passei, depois mestrado, tudo isso tive que estudar, né? Mas, infelizmente, essa turma não estuda, não fala, vai atrás das fake news, não pensa, né? Não reflete. Eu vi gente falando que não ia tomar vacina porque a China ia colocar um chip em você e monitorar o que você faz. Ora, se você é cristão, se você é temente a Deus, você não tem que ter medo do que você faz, né? Mas olha a bobagem, né? Então, são grandes bobagens que são ditas aí. E, infelizmente, é essa propagação da má educação que a gente tem, né? Das pessoas não acreditarem no que o professor, no que o outro está falando. O que a pastora disse é lei, né? Porque ele sabe, é servo de Deus. Então, essas pessoas tinham que ser presas, né? Se fosse identificada, eu prenderia essas pessoas por dizer tanta bobagem como dizem, né? Porque isso é uma forma de você ajudar as pessoas a morrerem, né? De você não ter acesso às vacinas, né? Certo. Pastora, conforme eu mencionei aqui na sua apresentação, no ano passado você compôs a bancada evangélica popular. Conta pra gente as razões que deram início a esse trabalho, qual que é o objetivo da bancada evangélica popular, pastora? A bancada evangélica popular foi criada para a gente dizer que a gente não faz parte a gente não segue, a gente não é parente, a gente não compactua com o que a bancada evangélica faz, né? Então, a gente gostaria que as pessoas evangélicas tivessem um outro olhar sobre tudo isso que está sendo colocado. Dizer que aquilo não é cristão, aquilo não é evangélico, né? Através das nossas ações, e que a ação política é necessária no contexto que a gente está, né? A gente desconstruiu o mito que Jesus só veio para salvar almas. Não, Jesus veio no seu tempo, ele foi também perseguido politicamente, pelos religiosos da época, pelos políticos da época, porque ele apontava situações de desigualdade social, da injustiça, né, da falta de dignidade das pessoas, e por isso ele foi assassinado. Morrer na cruz era uma questão para as pessoas do mais baixo, né, o ladrão mais sem vergonha da época, né? Então foi por isso que Jesus morreu lá. Então a gente quer mostrar para os evangélicos e para as pessoas que existem evangélicos progressistas, existem evangélicos preocupados com a vida humana,
e que politicamente a gente precisa atuar para defender e modificar a atual situação das pessoas neste país. Ótimo. Pastora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar aqui com você no programa Bom para Todos. Tá, obrigada mesmo pela participação e quando precisar, estamos aí. Pode deixar, com certeza. Nós conversamos aqui com a pastora Eliade Santos, coordenadora do projeto Casa da Luz, que atende mulheres e crianças em situação de refúgio e imigração também. Pessoal, e o programa Bom para Todos vai chegando ao final nesta segunda-feira.